Então, uma boa tarde, pessoal. Damos início ao curso de EAC 558, Relato Integrado em Sustentabilidade, deste primeiro semestre do ano de 2023, pós-pandemia, né? E o objetivo de hoje é apresentar o programa, falar sobre o trabalho que vocês vão ter que realizar e a forma da disciplina. Então, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor. Tá, então eu vou pegar um arquivo aqui, vou compartilhar um arquivo e aqui, vamos compartilhar aqui. Só me confirma o que vocês estão vendo. Ah, tá aparecendo o programa. Tá, ok. Opa, não é o programa. Tá, então vamos lá. Então, pessoal, essa é a disciplina, como eu disse, né? Vocês têm essa mini apostila, não precisa imprimir, né? Só se vocês quiserem. Esse é o livro básico, não é necessário adquirir, mas se vocês adquirirem, ajuda a família também. Esse livro ele contém o relato dessa disciplina que nós começamos a ministrar em 2011, tá bom? Então, aqui 2023. Eu sou o professor José Roberto Kassai, sou professor sênior, né? Da FEA-USP. Professor sênior são professores que já têm condições de se aposentar, mas continuam dando aula. O professor Nelson Carvalho, é provável que ele dê uma passadinha aqui para conversar com vocês, né? Nós temos outras disciplinas, né? Tópicos especiais de contabilidade e meio ambiente, temos aqui os 17 ODS e as escolas de negócio, nós temos uma disciplina, Jornada Amazônica, são 10 dias lá na Amazônia, né? Em convênio com a Fundação Amazônia Sustentável. Nós temos contabilidade e finanças para ecologistas, indicadores de GRI e monitoramento e gerenciamento geodigital de propriedades agrícolas na Amazônia em convênio com a Embrapa. Tá? Esse é o programa que vocês tiveram acesso. Então, olha, mais de 1.400 alunos já passaram, né, por essa disciplina. Então, hoje é a aula de março, né, 16 de março. Nós temos, então, essas 3 primeiras aulas síncronas. Então, se possível, o curso toda a base, ele tem as aulas gravadas, materiais, atividades assíncronas. Mas, se possível, vocês assistam essas 3 primeiras aulas, tá? De forma síncrona, ao vivo, né? Depois vocês vão ver atividades assíncronas. E no dia 15 de junho nós temos uma conversa com os grupos, ela é síncrona também. Aqui é uma conversa simples, mas para saber como está o andamento do trabalho de vocês, um trabalho em grupo. Tá? Então, hoje é a apresentação do programa, tem um teste inicial que vocês já vão começar a fazer, e formação dos grupos. Na próxima aula, uma palestra comigo, e no dia 30, uma palestra com a professora Regiane Abreu. Eu sempre trago alguém aqui, né? Nós temos gravações de palestra nesses mais de 10 anos, e essa Regiane, ela vai dar uma atualização, né? Porque até o ano passado, o ano retrasado, essa disciplina, né? Os relatos integrados, relatórios ESG, eles eram basicamente de aplicação voluntária. Então, agora começou um movimento no mundo, né? De torná-los obrigatórios, né? Compulsórios. Então, ela vai atualizar com vocês aqui. Aí nós temos feriados. Então, vocês veem aqui em amarelo, vocês têm prova 1, prova 2, prova 3. A prova 1 eu já vou disponibilizar a partir de hoje, tá bom, pessoal? E como funciona a prova? Vocês começam na quinta-feira e vocês têm aí um prazo, aí até domingo para terminar. Então, são quizzes. Essa primeira prova, por exemplo, é um quiz de 100 questões. Vocês podem fazer? O que eu aconselho é que vocês tentem obter pelo menos 80% da nota, né? 80%. E vocês podem tentar várias vezes. Conseguiu lá, ó, tirei só 4. Então, tenta mais uma vez, vou enviando, né? Eu posso dar um prazo,
que isso aqui ajuda no acompanhamento e desenvolvimento das atividades. Então, essa é a prova 1, basicamente, sobre um teste, né, que vocês vão fazer hoje. A prova 2 é sobre o framework do relato integrado, né? E a prova 3 é uma geral, que envolve aí aspectos que vocês trabalharam no trabalho, etc. Tá? E no dia 22 de junho é a postagem do trabalho final, tá bom? Eu fiz uma lista dos grupos, aqui, eu não sei se entraram mais alguns alunos, né? Mas olha que perfil interessante, esse semestre nós temos mais alunos de atuária do que contábeis. Administração também, né? Ou a economia, geralmente tem bastante aluno, e de outras unidades. Nós já tivemos aqui alunos, acho que de mais de 20 unidades da USP, é uma disciplina aberta, né? No semestre passado, nós permitimos aí mais de 150 alunos. Esse ano, acho que tem 70. Tá? Então, o que é essa disciplina, né? Relato integrado e sustentabilidade. Ela tem por objetivo abordar conceitos de sustentabilidade e estudar a estrutura básica conceitual do relato integrado, emitido pelo órgão internacional, né? O primeiro framework saiu em 2013, e a partir do ano passado, sobre responsabilidade do IASB. Então, o IASB vocês conhecem bem, né? É um órgão internacional de contabilidade normal, que vocês estão aprendendo no curso de contábeis, para quem é de contábeis. Então, ele assumiu, então eles estão começando a fazer um movimento para emitir normas para tornar obrigatório e criar o ISSB, International Sustainability Standards Boards, né? Ambos da IFRS Foundation. Então, daqui a 2 semanas, a Regiane Abreu vai atualizar vocês, né? Então, a partir das iniciativas conjuntas do IASB, inicia-se o processo de tornar obrigatórios esses relatos integrados, e que eles podem ser, alguns estão chamando também de relatos compreensivos, né? Ele compreende uma série de aspectos, não só financeiro, mas também os não financeiros, que destroem ou agregam valor ao patrimônio líquido das empresas. Então, na verdade, é a contabilidade do sonho, né? Por isso, o NECMA comunga com esse período de transição. Esse período de transição, que pode durar 10 ou mais anos, o mercado está falando o contrário, que daqui a esse ano, daqui 1 ou 2 anos, está tudo em rigor, né? Em vigor, mas nós acreditamos que leve aí mais uns 10 anos. Por quê? Porque quando houve a criação do CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para harmonizar as normas internacionais, era uma coisa, porque cada país já tinha suas normas, né? E aí consolidaram e transformaram nas FRS, e o Brasil foi um dos primeiros a adotar. Ao contrário dos relatos ESG de sustentabilidade, nós não temos nada ainda maduro, tá? Então, essa tarefa do IASB, do ISSB, é uma tarefa muito difícil, porque eles vão consolidar alguma coisa que ainda não está maduro, né? Então, formas aplicáveis legalmente, que incluem grandes e pequenas empresas, e normas razoáveis de auditoria e asseguração. Então, por exemplo, como que audita a contabilidade tradicional? Já não é tão fácil, né? Olha o caso aí da Americanas, né? Que é um caso em andamento ainda, vocês vão... a história está mal começando, né? O caso da Enron, né? Então, como que se audita? Então, auditoria e governança corporativa evoluíram muito em função desses casos. Agora, como que se faz isso num relatório que envolve aspectos não financeiros, né? Éticos, postura, produtos, saúde, energia, água, né? Então, é muito mais difícil. E aqui eu coloquei uma frase: é necessário muita compreensão e respeito. Eu acho que vocês talvez pudessem me ajudar a comungar essa ideia, né? A todas as partes envolvidas, pois é um processo longo e que demanda mudanças culturais. Então, no meu meio, eu tenho muitos amigos assim, enganjados ao meio ambiente, ao socioambiental, né? Então, eles veem alguma coisa errada numa empresa e já criticam. Então, assim, tem que haver um respeito mútuo, porque é novidade para todo mundo, né? Há 10 ou 20 anos, as empresas não sabiam que o mundo era limitado, né? As economias, até hoje, sinalizam que é uma economia antiga, né? Então, tem que haver muita compreensão e respeito.
Esta norma apresenta uma nova proposta de contabilidade, vocês vão ler com calma, né? E principalmente de comunicação corporativa. É muito interessante isso. Nas primeiras aulas, o professor Nelson falava, olha, vamos fazer alguma disciplina lá na ECA, na FIFELESH, vamos aprender comunicação, porque nós, de contabilidade, somos muito ruins para se comunicar. Né? A gente escreve um relatório de 200 páginas que ninguém entende. Tá? Boa tarde, meu curso está errado, se alguém puder pedir o microfone, depois a gente vê os detalhes. Então, quais são os objetivos de aprendizagem? Ao final dessa disciplina, espera-se que vocês desenvolvam a capacidade para entender os princípios e elementos de conteúdos do relato integrado, seu novo modelo de negócio e o que é pensamento integrado. Então, vocês vão discutir muito isso, né? Como que faz um relato, quais são aqueles 8 elementos de conteúdo, o que é esse novo modelo de negócio que está todo mundo falando. E a razão de tudo, o segredo, está no pensamento integrado, que vocês logo vão começar a entender. Então, quando começa a fazer um relato integrado, ninguém sabe por onde começar. Então, descobre que não tem integração entre os gestores, né? Então, tem que haver um pensamento integrado, onde todos olham não só apenas para o seu departamento, mas olham para a empresa como um todo e para o futuro. Assim, o que agrega valor, o que destrói valor, né? Então, essa é a base do pensamento integrado. Então, o primeiro benefício quando se implanta um relato integrado é justamente esse. O segundo é utilizar os conceitos de sustentabilidade nos relatórios e na gestão corporativa, né? Assumindo o desafio de promover mudanças mentais e culturais. Então, é comum nessa disciplina, quem se matricula já são pessoas enganjadas com a sustentabilidade. E se não forem, né, vocês vão ter esse contato e vão ter esse papel, né, de ser formadores de opinião. A outra aqui, implementar ou fazer auditorias de relato integrado. Então, tem muitos alunos que já estão ganhando dinheiro fazendo auditoria. Então, às vezes, como aluno da USP, às vezes em conjunto com o professor ou alguém que já tem uma empresa de consultoria, vocês já terão condições de começar a fazer auditoria. Tá? E, por último, a quarta, aproveitar as janelas de oportunidades proporcionadas por esta nova área de trabalho e de pesquisa. Tá? Então, essa semana a gente discutiu quem vai ser o profissional que vai ser o responsável pela área da sustentabilidade. O contador, o engenheiro, o pessoal de marketing, o pessoal de relações com investidores, ninguém sabe ainda. Tá? O contador tem uma grande chance, porque ele tem a visão contábil do todo. Mas, na verdade, a nossa opinião é a seguinte, vai assumir quem tiver mais condições. Tá? Se for aquele contador tradicional que só pensa em números financeiros, ele não tem muita chance. Mas ele tem que ser multidisciplinar, tem que procurar dominar várias áreas do conhecimento. Então, conhecer em profundidade a empresa e tudo que afeta. Tá? Então, são esses profissionais que vão ter sucesso aí. A metodologia de avaliação, né? Então, ela será conduzida aqui pelo Zoom, com aulas, algumas síncronas e a maioria assíncronas, como vocês já viram, até porque eu estou de licença médica esse semestre, né? E consiste em exercícios, leituras, vídeos, quizzes, avaliações de aprendizagem e um trabalho final em grupo. Caso queiram, podem criar um grupo no WhatsApp. Então, se achar interessante alguém tomar a iniciativa, cria o grupo no WhatsApp, EAC 558, primeiro semestre de 2023, aí vocês me mandam um convite, eu participo aí com o maior prazer. E ali pode discutir também sobre a disciplina, sobre o grupo. O link do Zoom é recorrente, ou seja, é sempre esse mesmo link, então não muda, né? E as avaliações são esses pesos, né? 15%, 15%, 15%. Então, dá 45%. E o trabalho em grupo, 55%. Tá bom? Então, no semestre passado, o que consistia o trabalho em grupo? Era elaborar o relato integrado de estados brasileiros. Então, um grupo fez o estado do Amazonas, do Pará, de Goiás, de São Paulo, Piauí, né? Esse ano, em anos anteriores, nós fizemos de empresas, né? Esse ano nós mudamos e vocês vão fazer relatos integrados de grupos de empresas.
né? Nós já fizemos, por exemplo, de países, né? O relato integrado do Brasil é maravilhoso, né? Nós temos aí um PIB de 1,7 trilhões de dólares, que é o PIB financeiro, mas se você considerar o PIB social ambiental, ele ultrapassa 4 trilhões de dólares, principalmente pela valoração das nossas florestas tropicais, tá? Então, é esse o trabalho que vocês vão pensar. Vocês vão formar grupos, vão ter aí um tempo, vão escolher um grupo de empresa, um setor estratégico. Então, eu coloquei alguns exemplos, né? Então, por exemplo, energia. Energia tem muita informação, né? Armas, né? Olha, eu tenho curiosidade para saber como que é o setor de armas. Transporte, pode ser qualquer tipo de transporte, aéreo, né? Terrestre, turismo, educação, agricultura, saúde, alimentação, construção, comércio, transporte terrestre, financeiro, né? Exploração, químico, minério, embalagem, bens industriais, cíclicos e não cíclicos. Então, como é a primeira vez que a gente está adotando aqui grupos, empresas e setores estratégicos, aqui é só um exemplo, vocês podem pesquisar. Claro, nós vamos fazer sobre isso, tá? Pode ter aí algumas empresas, pode ter muitas empresas, então vocês vão conseguir informações das principais empresas, informações que sejam passíveis de serem extraídas, né? Então, na verdade, nós vamos aprender com vocês. Tem uma bibliografia indicada, lá no Moodle a gente sempre atualiza, né? E como vão funcionar as aulas, pessoal? Então, vocês viram aqui, vou rodar aqui, não fiquem tonto. Então, por exemplo, aqui, hoje 16, né? E aqui tem as atividades assíncronas, né? Então, vou voltar lá no detalhe. Isso aqui está lá também no Moodle, né? Ou vocês olham por aqui. Então, por exemplo, o dia 16, é hoje, é síncrona. Atividades obrigatórias, apresentação do programa, é o que nós acabamos de fazer. Formação dos grupos, eu coloquei aqui até 4, mas pode ser 4, 5, aí vocês que definem, tá bom? O teste inicial está nesse link, ou vocês têm lá em materiais no Moodle, tem o teste inicial. E eu coloquei alguns vídeos aqui dessas aulas, né? O lançamento do draft em 2011 foi o rascunho da norma, né? Um fórum do NECMA, canal YouTube, todos os materiais estão lá também, a IFRS Foundation, né? E além das atividades obrigatórias, nós temos alguns complementares, que, assim, se der para fazer, se esforcem, né? Acho que quanto mais interesse, mais aprendizagem. Então, por exemplo, a visita do Ernest Lightering, ele era, então, o presidente da GRI, ele veio num evento nosso e fez o discurso de abertura, Robert Sru, Nelson Carvalho, Eliseu, né, o encerramento. Por que essa data é importante? 23 de maio de 2010. Provavelmente, né, pelo que a gente tem conhecimento, foi a primeira reunião no Brasil para tratar sobre relato integrado. Não tinha esse nome ainda, né? A gente chamava de relatos financeiros e não financeiros. E o título desse evento foi Diálogo IFRS-GRI. IFRS sinalizando as normas contábeis, financeiras, né? E o GRI, as não financeiras. Tá bom? E assim sucessivamente. Então, na próxima aula, vai ser essa palestra de Balanço Contábil das Nações, eu que vou ministrar, tá? E se vocês quiserem, tem os vídeos dos anos anteriores. Então, quem perdeu, quiser conferir, comparar, né? Vocês podem assistir nesses links. No dia 30, tem a aula com a Regiane de Abreu. Então, por exemplo, o ano passado ela deu está aqui gravado no YouTube. Mas, com certeza, essa de março, né, do dia 30, ela vai atualizar. Então, quem tem interesse e pode conversar com ela também, né? É interessante. E assim sucessivamente. Aqui tem tudo que vocês vão fazer até o final do semestre, tá bom? Isso aqui eu mantenho ainda, ó, link de vídeos pré-históricos. Olha, 2007, a história das coisas, quando a gente não tinha nada ainda, né? Então, se vocês tiverem... Esse aqui, A Carne é Fraca, eu proíbo vocês de assistirem, tá bom? Quem assistir tem grande chance de parar de comer carne. Eu já assisti mais de 50 vezes e ainda não consegui, né? Não como tanto, mas ainda como. Mas tem, assim, muitos vídeos interessantes aqui para vocês assistirem.
tá? E o que consiste o trabalho, pessoal? Então, em torno aí de 4, 5 pessoas, vocês não precisam entregar nada escrito, vocês vão gravar um vídeo, né? Com duração em torno de 3 minutos, né? Quanto mais sintético, melhor, tá? Porque ninguém assiste um vídeo de 5 minutos hoje mais, né? Vocês vão postar no YouTube e vocês vão enviar o link para o meu e-mail, né? E na página inicial ou na capa, vocês mencionam lá disciplina IAC 558, Relato Integrado e Sustentabilidade, professor José Roberto Kassai, o nome dos alunos, o tema do trabalho, turma do primeiro semestre de 2023. Tá? E, como eu disse, o tema aqui é propor o relato integrado de grupos e de empresas de setores estratégicos, tá bom? Como a gente já comentou. O prazo do link é esse daqui e está lá também, tá bom? E o teste, pessoal, os que estão presentes, vocês olhem essa lista ou baixem aí no Moodle, né? Está em materiais. Eu coloquei uma lista aqui com 100 itens de sustentabilidade, né? Esse primeiro aqui, ó. Alguém sabe o que é A4S? Alguém sabe? Pode falar. Alguém sabe? Vocês estão aí me ouvindo? A Sara levantou a mão, pode falar, aproveita, Sara. Oi, professor, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu mandei o link do WhatsApp aí no chat, aí se o senhor quiser entrar também no grupo, pessoal, eu ri aí que mandaram a mensagem no privado aí, só para também explicar. E eu queria perguntar como que funciona para mudar de grupo, você tem que mandar alguma coisa, se é só alterar na planilha? Então eu já entrei aqui, obrigado pela iniciativa, né? E para entrar no grupo, tem uma planilha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu fiz certo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo essa planilha? Estamos. Ó, tem gente aqui que já entrou, já deu ok. Então, todos os que estão presentes ou vão acessar posteriormente, põe um ok aqui. Então, se alguém quiser mudar, pode mudar aqui na frente do nome e coloca o grupo. Se, por exemplo, G5, eu quero mudar para o G10, o G1, né? Não tem importância. Tá bom? Então, isso vocês vão discutir entre vocês aí. Ok? Muito obrigado. Então, Eu que agradeço. Então, essa planilha, eu coloquei o link lá eu vou colocar no grupo de WhatsApp também, mas eu coloquei lá em avisos do Moodle. Tá bom? Então, eu vou descompartilhar aqui e perguntar se vocês têm alguma dúvida. Professor, se o meu nome não está na planilha, eu tenho que adicionar? Pode adicionar. Se está Beleza. matriculado ou não, aí eu não sei dizer, vocês verificam na secretaria. Tá bom? Show, obrigado. Mas da minha parte não tem problema. Tem até alguns alunos aí que vão participar como convidados, né? Não tem importância. Tá, então, como ninguém tem mais nenhuma pergunta, nós damos... Pois não? Por favor, eu queria perguntar mais uma coisinha. Pois não. Eu não entendi direito como que precisa preencher aquela tabela que no Moodle está como teste inicial, que tem os conceitos e você preenche quantos que você sabia, quantos que você acertou. Ah, tá. Obrigado pela pergunta, acho que pode ter ficado mal explicado mesmo. Vocês vão pegar aquela lista, vão rabiscar à vontade e vão descobrir, olha, eu conheço lá 5 ou 25, tá? E aí, naquela planilha onde tem os grupos que vocês vão atualizar, vocês mesmos entram lá, eu vou colocar uma coluna sem conceitos iniciais, vocês coloquem o número, vocês mesmos coloquem a quantidade. Entendi. Então, na própria planilha dos grupos, a gente vai conseguir colocar o quantos que a gente sabia. Isso, já eu vou entrar lá, vou acrescentar essa coluna, vocês mesmos colocam, né? Entendi. Tá bom, E então, lembrando obrigada. que não precisa ser muito rigoroso e não precisa falar 100% da verdade, né?
porque é subjetivo, né? Tem gente que ouviu falar, mas não tem certeza, tem gente que já tem certeza. Então, na verdade, é para vocês terem uma noção do quanto sabe previamente, saber o quanto vão ter que estudar. Tá bom? Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente dá por encerrada essa primeira aula do primeiro semestre do ano de 2023.